Olá, pessoal! Olá, terceiro ano! Vamos iniciar mais uma aula, mais uma atividade, mais um estudo da nossa semana. E hoje, e nesse momento, falaremos sobre o nosso conteúdo de matemática. Estamos estudando nos nossos conteúdos propriedades e os nossos cálculos das operações de soma e subtração, tá certo? E hoje vamos continuar falando sobre a nossa soma, tá certo? Que teremos dois conteúdos e os seus dois momentos, aula casa e aula escola, tá certo? Bem, para a nossa aula escola, falaremos sobre adição com reserva, tá certo? E esse conteúdo está na página 147. Já a nossa aula casa, vamos falar sobre as propriedades da adição, página 148. Então é importante conhecer esses dois conteúdos nos seus momentos, tá certo? Aula escola, na escola, aula casa, em casa. Então, para o nosso estudo da aula escola, só faz em casa aqueles alunos que não vão de forma alguma para a escola. Já os alunos que vão para a escola não precisa fazer o estudo desse momento, apenas da aula casa, tá certo? Então vamos começar nossas atividades. Bem, vamos começar com a nossa aula casa, tá certo? Que é esse nosso primeiro momento de estudo. A nossa aula casa, vamos falar sobre as propriedades da adição. Já estudamos que a forma que montamos a nossa continha, ela pode ser assim, tá certo? Que resolvemos e damos o nosso resultado, ou 25 mais 15, número em cima de número, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. Também já aprendemos que cada número da nossa conta, da nossa soma, tem um nome, tá certo? Aqui é parcela e aqui também é parcela. Já o nosso resultado, ele se chama soma ou total. Então, quando fazemos a nossa conta, quando efetuamos o nosso cálculo, temos essas duas formas de identificar cada partezinha da nossa conta. Eu estou somando 25 mais 15, são dois números, tá? Só que um é a nossa primeira parcela, o outro é a nossa segunda parcela, tá certo? Então, 5 mais 5 dá 10. Eu coloco 1 em cima. 2 mais 1, 3. Com 1 que sobrou da unidade, 4, tá certo? 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. O nosso total será 40. Só que eu posso escrever essa nossa forma, esse nosso cálculo de duas formas. Colocando o 25 em cima e o 15 embaixo, ou o contrário. 15 em cima e 25 embaixo. Vamos fazer essa conta? Continua sendo parcela, parcela, soma ou total, o nosso resultado. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 1 da nossa reserva, 4. O valor continua o mesmo. Então, podemos perceber que, de qualquer forma que fizermos a nossa soma, tá certo? Isso é em relação à soma. De qualquer forma que colocarmos os nossos números, o maior número em cima ou o menor número em cima, não vai alterar o nosso resultado, tá certo? Nessa nossa primeira conta, colocamos 25 mais 15. Nessa segunda, trocamos a posição dos números, 15 mais 25. E o nosso resultado continua a mesma coisa, 40. Então, essa propriedade é a forma que organizamos os nossos cálculos. Em que posição colocamos os nossos valores? Aqui, a primeira parcela e a segunda parcela. Já nesse daqui, trocamos a posição dos nossos números. Parcela, parcela, soma ou total. Então, o nosso resultado ele não mudou, apenas trocamos a posição. E isso é apenas para a propriedade da adição, tá certo? Essa parte ela serve mais para a adição. Quando trocamos a posição do nosso valor, ele não muda o nosso resultado. Certo, mas se a gente tiver três números, se estivermos somando três números, como nesse caso, 15 mais 22 mais 31. Bem, é a mesma coisa, continua sendo a mesma forma. A única diferença
é que a posição dos números vai poder ter três formas, três maneiras de calcular, tá certo? 15 mais 22 mais 31. Ou, primeiro o número 22, o número 15 e o número 31. Ou o número 31 primeiro, depois o 22 e depois o número 15, tá certo? Podemos ter essas três formas de trabalhar os nossos números, certo? E o cálculo vai ser o mesmo, o resultado será o mesmo. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Vamos agora para o nosso segundo cálculo. 2 mais 5, 7. Mais 1, 8. 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. Vamos para o nosso terceiro cálculo. 1 mais 2, 3. Mais 5, 8. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. Perceberam que de qualquer forma que eu monto a minha continha, o resultado ele continua sendo o mesmo? 68, 68 e 68. Então, a posição dos nossos números não altera o resultado, tá certo? Então, a nossa propriedade da adição é isso, é trabalhar várias formas de construir a nossa conta, colocar a nossa conta e não alterar o resultado. Bem, então esse nosso momento casa, temos esse nosso estudo sobre as propriedades da adição e agora faremos a nossa atividade aí da página 148, tá certo? E são questõezinhas que vocês vão formar essas continhas, tá? De formas diferentes, como a tia Débora fez, mudando a posição dos valores que estão sendo formados, que estão sendo somados. Então, é muito importante que vocês façam a atividade, tá certo? Me mandem fotos para que eu possa acompanhar o desenvolvimento de vocês. Agora vamos para o nosso momento aula escola, tá certo? Bem, vamos estudar sobre as adições com reserva. E o que é isso? Quando colocamos aquele número que sobra em cima da nossa continha. Vou mostrar para vocês bem direitinho. Temos aqui o número 27 mais 35, tá certo? 27 mais 35. Formei a minha continha. Sempre digo a vocês, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e assim por diante, porque devemos colocar os nossos números um abaixo do outro, que tem a mesma quantidade. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá certo? Bem direitinho, para não confundir na hora de calcular. Bem, e o que é a nossa reserva? Quando calculamos o número e ele dá mais do que as nossas unidades, tá certo? Primeiro vamos fazer, por partes. Aqui é a unidade e aqui é a dezena. 7 mais 5. Vamos fazer essa continha aqui. 7 mais 5 dá, eu tenho 7. Acrescento 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Dá 12. O meu número 12, ele é formado por uma unidade e uma dezena. Só que aqui eu só posso colocar um, que no caso é a unidade. Então, eu coloco a unidade aqui embaixo e a minha dezena eu coloco aqui em cima do 2. Eu subo, é a minha reserva. E daí, fazemos essa continha. 2 mais 3, 5. Com a reserva, 6. Então, se somarmos 27 com 35, dá 62. Então, a reserva é aquela quantidade que passa do nosso grupinho de unidade, da dezena ou da centena, quando estamos fazendo o nosso cálculo. Então, utilizamos essa forma de subir o número. E por que a gente sobe? Porque a quantidade passou do valor que a gente pode colocar aqui. Eu não posso colocar o 12 completo, não é isso? Eu tenho que subir e somar com as nossas dezenas, ou com a centena, ou com a unidade de milhar. Então, é sempre importante prestar atenção para não fazer o nosso cálculo errado. Por quê? Se eu não coloco esse valor aqui em cima, a nossa conta ela fica errada, tá certo? Porque vai faltar uma dezena para ser somada aqui. Então, é muito importante fazer essa
né, de colocar a nossa reserva, de adicionar essa reserva no próximo grupinho, no nosso próximo número, que começamos da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então é muito importante ter esse cuidado com as nossas adições, com as nossas reservas, tá certo? Então essa atividade que será feita na nossa sala, tá certo? Que foi a adição com reservas na página 147. E faremos essa atividadezinha como forma de fixar, né? De mostrar o tanto que aprendemos após a explicação de tia Teca. Bom? Beijo, meus queridos. A nossa aula de matemática foi essa. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Tchau, pessoal!